Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e este é o meu canal de história. Hoje quero prestar uma homenagem a todos os meus queridos alunos e ex-alunas e alunos e alunas e também a todos os estudantes, porque dia 11 de agosto é, no Brasil, comemorado o Dia do Estudante. Isso mesmo. Dia do Estudante, 11 de agosto, aqui no Brasil. Esta data foi sugerida para esta comemoração em 1927, em homenagem ao centenário de fundação dos dois primeiros cursos de ciências jurídicas e sociais do país. Duas faculdades de direito fundadas por Dom Pedro I, na época do Império, em 11 de agosto de 1827. Então, em 1827, 11 de agosto, foram fundados dois cursos de ciências jurídicas e sociais, duas faculdades de direito, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, lá em São Paulo. Então, numa referência e homenagem a esses dois cursos fundados por Dom Pedro I, a 11 de agosto de 1827, a data 11 de agosto foi sugerida para nela se celebrar o Dia do Estudante aqui no Brasil. Mas existe uma outra data internacional, um Dia Internacional do Estudante, que é celebrado a 17 de novembro, que foi uma data que teve como referência a grande repressão, a violenta repressão aos protestos estudantis que foram realizados contra a ocupação nazista da Tchecoslováquia por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1939. Então, o Dia Mundial Internacional do Estudante é comemorado nesse dia 17 de novembro, relembrando essa trágica e violenta repressão contra os estudantes que estavam protestando contra a ocupação nazista da Tchecoslováquia, na época do nazismo de Hitler na Alemanha, no tempo da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Aqui, na história do Brasil, os estudantes sempre exerceram um protagonismo histórico extremamente relevante. Se a gente lançar um rápido olhar retrospectivo sobre a nossa história do Brasil, nós vamos perceber isso claramente. Por exemplo, a começar pelos movimentos em prol da independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, que teve uma ampla participação de estudantes. Alguns desses estudantes estudavam fora do Brasil, estudavam na Europa, estudavam em Portugal, estudavam na França e vinham de lá embebidos nessas ideias novas, chamadas ideias iluministas, que defendiam o liberalismo, ou seja, o ideal da liberdade, liberdade política, a democracia, o Estado constitucional de direito, a liberdade econômica, liberdade de mercado, mercado livre, mercado aberto, né? A liberdade de pensamento e expressão, uma imprensa sem mordaça, sem censura, a liberdade religiosa, enfim, todas as formas possíveis de liberdade. É o liberalismo. Então, na Inconfidência Mineira, esses ideais foram defendidos por jovens estudantes que vinham da Europa com esses ideais. Também na Revolução Pernambucana de 1817, aqui no Nordeste, que teve uma intensa participação dos estudantes, né, universitários,
vindos da Europa e de vários estudantes que estudavam no Seminário de Olinda, recém-fundado por Dom Azeredo Coutinho, lá na velha e vetusta cidade de Olinda. Então, os estudantes daquela casa de formação, o Seminário de Olinda, participaram ativamente da Revolução Pernambucana de 1817. Mais adiante, em 1824, nós temos uma intensa participação de estudantes em um movimento rebelde, também em Pernambuco, conhecido como Confederação do Equador, que defendia, inclusive, ideias republicanas na época ainda do Império. Também na Revolta Liberal de 1842, ocorrida lá em São Paulo, que usava como sede do movimento nada mais nada menos do que a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, a Revolta Liberal de São Paulo, em 1842. Mais adiante, na época do Segundo Reinado, o movimento abolicionista em prol da abolição da escravidão no Brasil, contra a escravidão africana, dos negros africanos. Né? Então, esse movimento empolgou o país inteiro, principalmente a chamada classe média urbana, e dele participavam intensamente os jovens estudantes idealistas defendendo a liberdade. Também a campanha republicana, que defendia os ideais republicanos em nosso país, a campanha que culminou com a implantação do regime republicano após a proclamação da República e a derrubada da monarquia no Brasil, em 1889. Então, todo esse movimento de divulgação, né, dos ideais republicanos é chamado de campanha republicana, que teve a participação ativa e efetiva dos jovens estudantes brasileiros. Também, no período republicano, já o movimento tenentista, chamado Movimento dos Tenentes, já na República Velha, na Primeira República, na década de 1920, esse movimento também foi um movimento de classe média urbana que defendia os ideais liberais, a chamada democracia liberal na nossa República Velha, chamada de Primeira República. E esse movimento também teve uma intensa participação da mocidade estudantil brasileira. Ainda no período republicano, a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução ocorreu no estado de São Paulo, contra o estado de autoritarismo, de governo autoritário, implantado por Getúlio Vargas, desde a Revolução de 1930. Então, jovens estudantes saíam às ruas em São Paulo, nessa Revolução Constitucionalista, pedindo uma nova Carta Magna, uma nova Constituição para o Brasil. E 4 estudantes foram vítimas da repressão e da violência do governo federal. Foram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram trucidados, violentamente mortos, assassinados, né, pelas forças de repressão do governo Getúlio Vargas. Então, em homenagem a eles, a Revolução Constitucionalista adotou como sigla MMDC as letras iniciais dos nomes desses estudantes. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A sigla da Revolução Constitucionalista, MMDC. Então, a participação estudantil na Revolução foi intensa, a partir, inclusive, desses assassinatos dos jovens estudantes. Né? Também não se pode deixar aqui de registrar um fato marcante na história dos estudantes brasileiros, do movimento estudantil, que foi a fundação da União Nacional dos Estudantes,
A UNE, que foi fundada exatamente no dia 11 de agosto de 1937. 11 de agosto de 1937. A fundação da UNE, União Nacional dos Estudantes, que tem uma história belíssima de defesa dos direitos democráticos, constitucionais na história do Brasil, inclusive com intensa participação no período terrível, né, de grande repressão política, que foi o período do regime militar em nosso país. A UNE desempenhou um papel, e desempenha até hoje, um papel importantíssimo no movimento estudantil brasileiro. A nossa mocidade estudiosa e estudantil. A União Nacional dos Estudantes, fundada em 11 de agosto, olha aí, no Dia do Estudante do ano de 1937. E já com a UNE, houve uma luta grande dos estudantes, que é a famosa luta pela meia entrada. Os estudantes pagarem a metade do preço em todas as casas de shows, de espetáculos, cinemas, teatros e também nos transportes coletivos, urbanos, nos ônibus, nos trens, nos metrôs. Então, os estudantes pagariam a metade da taxa, a metade do valor, do preço. Isso foi uma luta e uma conquista do movimento estudantil brasileiro nas décadas de 40 e 50, liderada pela União Nacional dos Estudantes. Né? A UNE é a chamada luta pela meia entrada. Pagar a metade do valor, a metade do preço, nos transportes coletivos e também o pagamento dos ingressos de cinema, de teatro, de casas de espetáculos, casas de shows. Né? Isso foi uma luta muito grande nos anos 40 e 50 do movimento estudantil brasileiro. Depois, também o apoio à posse de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros, em 1961, que não queriam deixar, havia um grupo mais radical, né, de militares que não queria deixar o Jango tomar posse após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Então, os estudantes saíram às ruas em manifestações e passeatas em prol do cumprimento da Constituição, da Carta Magna, da lei máxima do país, a Constituição, que previa a posse do vice-presidente no caso do impedimento do titular. O Jânio tinha renunciado, então o vice, João Goulart, o Jango, deveria assumir cumprindo a lei. Né? E o ano de 1968, famoso ano de 68, e as grandes manifestações no mundo inteiro e também no Brasil por liberdade de pensamento, de expressão, liberdade política, liberdade democrática. Então, em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, houve diversas passeatas, diversas marchas, manifestações em prol da liberdade, capitaneadas, lideradas pelo movimento estudantil, pelos jovens estudantes. Né? E um outro marco nessa história do movimento estudantil brasileiro foi a enorme resistência imposta pelos nossos jovens estudantes à ditadura militar implantada no Brasil em 1964. Os estudantes nunca aceitaram a ditadura. Sempre resistiram. Inclusive, alguns aderiram à guerrilha, ao movimento armado, à guerrilha rural, como aquela guerrilha lá no Araguaia, por exemplo, e a guerrilha urbana nas grandes cidades, onde os estudantes resistiram à repressão da ditadura militar. Uma grande resistência do movimento estudantil. Então, os estudantes sempre estiveram na vanguarda na história do Brasil, né? E jamais na retaguarda.
E no finalzinho do período da ditadura militar, 1983 e 84, os estudantes também estiveram à frente do movimento chamado Diretas Já, que era um movimento da sociedade civil organizada aqui no Brasil, movimento dos sindicatos, dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes. Né? Os estudantes estiveram também na ponta de lança desse movimento que defendia o fim do regime militar e eleições presidenciais diretas. Eleição direta para a presidência da República. Infelizmente, o projeto de lei não passou, o projeto das diretas já, mas ficou este marco na história da presença, atuação e luta da mocidade estudantil brasileira, defendendo a liberdade democrática e constitucional, o direito do povo, do cidadão brasileiro, escolher livremente e eleger o seu governante máximo, o presidente da República. Eleições diretas para presidente da República. O famoso movimento das diretas já em 83 e 84. No final do regime militar, que teve a importante liderança dos estudantes, do movimento estudantil brasileiro. Assim sendo, eu quero, neste dia e nesta hora, usando este meu canal de história, cumprimentar, saudar, abraçar a você, estudante, e a todos os meus alunos e ex-alunas, a todos os estudantes deste querido Brasil, deste querido estado das Alagoas, pela passagem do seu dia. Salve, 11 de agosto, o dia do estudante.